se esqueça de assinar o canal no YouTube. Ative o sininho. Senhores, boa noite a todos. Sempre é um prazer, sempre é um prazer muito grande estar na presença dos senhores, né? Como eu falei anteriormente, é mais por desencargo de consciência que eu tenho. Eu quero falar um pouco dos ciclos de refrigeração e compressão a vapor. Então o que acontece? Essa disciplina, ela é importante. É por isso que eu vou tirar alguns dias durante sexta-feira para eu falar um pouco de alguns ciclos de refrigeração. Então o que acontece? O primeiro ciclo qual eu vou abordar para os senhores é o ciclo de Carnot, que foi o primeiro. Carnot, o que acontece? O ciclo de refrigeração de Carnot, o que acontece? Ele foi um engenheiro francês. Ele desenvolveu a máquina térmica na primeira revolução industrial, foi um dos pioneiros que começaram a utilizar o vapor para transformar em trabalho. E também ele inverteu a máquina térmica. Invertendo a máquina térmica, eu chego na refrigeração. Então, eu vou mostrar o modelo de refrigeração empregado por Carnot. O de compressão a vapor, eu vou iniciar talvez, mas na próxima aula que eu falo um pouco mais a fundo, tá bom? É porque o foco hoje é o motor. Então o que acontece? Ó? O que é um sistema de refrigeração? Isso aqui é muito importante destacar. Por exemplo, eu tenho uma família que se encontra aqui, ó. Tá aqui essa família. Ela se encontra aqui. Geralmente a temperatura se encontra aqui 17 graus centígrados. E o ar está circulando. O ar está circulando aqui, o ar úmido. O que é o ar úmido? É o ar seco mais vapor d'água. Ar seco é gás de nitrogênio e vapor d'água é gás oxigênio. E a água, nitrogênio mais oxigênio. E a água é o que? H2O, no estado de vapor. Então tá aqui, ó. Como é que acontece esse fenômeno? Nessa unidade interna aqui nós chamamos de evaporador, que é aquela parte interna que vocês estão vendo ali. E a parte externa nós chamamos de unidade condensadora. Então o que acontece? Vamos lá. Aqui me remete a segunda lei da termodinâmica. O que acontece? Definição de máquina térmica. Tem relação com a segunda lei da termodinâmica. O que acontece? O que é a máquina térmica? A máquina térmica, que é o motor de combustão interna, o que está acontecendo? Esse motor é um motor a gasolina. Ele satisfaz ao ciclo Otto, que é o motor a combustão a gasolina. Ok? Então o que acontece? No cabeçote acontece a combustão. Então quando ele sai do ponto morto inferior, vai para o ponto morto superior, com a mistura ar combustível lá, o comburente combustível, vai acontecer o que? Uma combustão. Aí depois essa combustão, ela vai transformar aquela energia térmica em energia o que? Mecânica, porque vai aumentar a rotação do eixo virabrequim. E essa energia mecânica vai se transferir para o eixo principal, que é o cardan, né? E depois transfere para os outros semi-eixos. Então eu transformei energia térmica em energia mecânica, energia cinética. Então essa é a máquina térmica. Eu tenho uma combustão na fonte quente. Esse sistema, que nesse caso é o motor de combustão, ele está sob um ciclo termodinâmico. Ele vai transformar parte desse calor em potência, que é o próprio trabalho mecânico, que é o giro. E aquilo que ele não utiliza, ele vai rejeitar na forma também de calor, que vai para a fonte fria. Marcos, no carro, o que seria isso? É o escape aí. Os gases provenientes da combustão, ele sai por onde? Pelo escapamento do carro. Então, por isso que o motor de um carro ele é uma máquina térmica. Só que num sistema de refrigeração acontece o inverso. O que acontece? O calor. Qual o objetivo da refrigeração e da climatização? É retirar calor do ambiente. Para deixar o quê? Mais frio o ambiente, não é isso? Então, ao invés de ceder calor da fonte fria, eu tenho que tirar calor do ambiente que se deseja refrigerar, que é esse ambiente aqui. O próprio sistema, o próprio compressor do ar-condicionado, ele realiza trabalho e ele leva esse calor para onde? Lá para a unidade condensadora, que é essa unidade. Por isso que esquenta lá atrás, porque é o calor que eu tiro daqui de dentro, leva para onde? Lá para fora. Por isso que é o ciclo inverso de que? Da máquina térmica. Ok?
Por que tem a ver com a segunda lei da termodinâmica? Porque é o seguinte, o calor ele é uma energia térmica em trânsito. O calor ele sempre sai do corpo que tem maior temperatura, essa energia, para o corpo de menor temperatura. É a lei da física isso aí. Quem tem maior temperatura, o calor, essa energia vem do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O processo inverso, o calor vindo da energia do corpo que tem menor temperatura para o corpo de maior temperatura, ele só é possível por meio de quê? Um agente externo, que no caso é a refrigeração. Porque não é um processo natural. Vocês estão me entendendo aí, bicho? Beleza. Então por isso que é um processo forçado. E é a refrigeração. Então observa aqui, ó. Eu tenho uma unidade interna, o evaporador, e eu tenho uma unidade externa, que é a unidade condensadora. Olha aí, ó. E tudo isso é ligado por tubulações de cobre. Existe uma tubulação de cobre na unidade evaporadora, que é a serpentina, e ela sai se deslocando até a outra serpentina lá da unidade condensadora. Tudo ligado. E tem que ser de cobre ou de alumínio. Por quê? Porque são materiais metálicos. Materiais metálicos, na sua maioria, na maior parte, eles são bons condutores térmicos. Então ele tem que conduzir calor. Então tem que. Hã? Pois é, mas aí é a questão de resistência. Estou analisando só a questão térmica, né? Então, mas existem sim, ó, por exemplo, aquela bancada lá, ó, é de alumínio, aquela bancada lá. Aí o que acontece? Existem ar-condicionados com serpentina de alumínio. Ah, dependendo da potência frigorífica, aí já é recomendável quem? O cobre, né? O cobre, beleza? Mas em geral é porque tem uma alta condutividade térmica. Dito isso, como é que funciona a refrigeração? Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Isso aqui é interessante a gente entender. Como é que funciona isso, ó? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, esse ambiente que se deseja climatizar. Aqui, ó, nós temos troca de calor, correto? Eu tô falando, tô respirando, tô transpirando, tô suando aqui, ó. Caraca, foda. Ó, eu tenho radiação térmica aqui, ó, por meio dessa iluminação. Vocês também estão transpirando. Eu estou absorvendo calor. Então, tudo isso vai gerar o que? Uma carga térmica, que é essa quantidade de energia que se encontra aqui. Qual é o objetivo do ar-condicionado? É retirar esse calor e levar lá para fora. Então, o calor está aqui, ó. Aí a pergunta que eu faço para vocês: o ar que se encontra aqui, nesse ambiente, é o ar úmido, que é o ar seco mais o vapor d'água, aquele que eu falei para vocês. Nitrogênio, oxigênio e água. Nitrogênio, oxigênio e água. Beleza? Quanto menor o vapor d'água, mais seco fica o ambiente. Então fica quente e seco. Lembra na época que tava as queimadas aqui? Tava queimando? Tava quente e seco. Tava insuportável Manaus estava. Então, por que Manaus ainda é relativamente dá para viver? Porque aqui tem uma temperatura alta, mas tem muita umidade. E essa quantidade de vapor d'água na atmosfera dá essa sensação de... Mas ainda é quente aqui. Então o que acontece? Esse calor, vocês concordam comigo que esse ar úmido, ele está quente, a temperatura dele está elevada. Ele não fica menos denso, porque ele está quente, então ele tende ao quê? A subir. Então o ar-condicionado, ele está, como eu posso dizer, ele está meio que succionando assim o ar úmido, beleza? Então ele está subindo, beleza. Como é que acontece isso? Dentro da unidade evaporadora tem um cilindro, tá aqui, ó. Essa superfície cilíndrica aqui, ó, que nós chamamos de turbina. O que acontece? Então ela faz um movimento que vai fazer ela captar esse ar úmido. Esse ar úmido, ele é captado aqui dentro dessa unidade evaporadora. Beleza, o que vai acontecer? Dentro dessa unidade evaporadora existe um conjunto de serpentinas.
ok? Tubulações. Aqui dentro tem um fluido sintético, altamente sensível à mudança de fase, entendeu? Pode ser líquido, vapor, altamente sensível mesmo. Aqueceu, ele já se transforma de líquido para vapor. Resfriou, já fica alternando. Então aqui dentro está acontecendo isso. Então o que acontece? Esse ar úmido ele sobe, ele entra em contato na superfície externa aqui, ó, dessa serpentina, e aqui dentro da serpentina existe aqui o fluido sintético, que é o refrigerante aqui dentro. O ar úmido, o ar está subindo com o calor, ele fica por fora, e por dentro tem um fluido sintético. Tem um fluido sintético aqui. Se ele está recebendo calor, o que está acontecendo com esse fluido sintético? Ele está aquecendo. Então ele vai sair do estado líquido para o estado gasoso ou vapor, beleza? O fluido sintético. Ele tende ao que? A mudar de fase, não é isso? Ele vai deixa de ser líquido e vira um vapor, um estado gasoso. E o vapor d'água, ele tende ao quê? O que vocês acham que vai acontecer com o vapor d'água? Condensar, ele vai condensar, porque ele vai ceder energia. Se ele cede energia, ele vai se transformar em água. E na medida que ele cede essa energia para esse fluido sintético, a água ela começa a mudar de fase. Ela sai do estado líquido, vapor para o estado líquido. Aí por isso tem a calha, que a gente coloca uma mangueira. A mangueira aqui pinga. Beleza? Aí o que acontece? O que acontece? Ela sai, beleza. Aí o que acontece? O fluido sintético, ele tende a percorrer vários passos aqui e ele vai levando consigo a energia tá vindo aqui, ó, o calor tá vindo ao redor. Tem ar, o ar ele sempre se encontra em qualquer lugar. Leva consigo essa energia e também o fluido sintético, ele está no estado vapor, não está no estado vapor? Gasoso, desculpa, gasoso, vapor é água, gasoso, não fica no estado gasoso? Então ele leva consigo calor também, não é isso? Porque ele aqueceu. Aí o que vai acontecer? Ele vai levando e vai entrar aqui, ó, na unidade o quê? Condensadora. Aqui nessa outra unidade tem outra serpentina. Essa outra serpentina, ela vai estar uma temperatura maior também. Porque o que acontece? Ele tá vindo com uma certa temperatura, uma certa energia, tá vindo. Aí o que vai acontecer? Ele vai ceder esse calor para onde? Lá para fora. Aí a gente remete ao que, ó? Eu tiro o calor da fonte fria e levo para onde? Para fonte quente. Cara, esse é o raciocínio assim, elementar da refrigeração. É isso que está acontecendo. Ufa. Beleza aí? Nenhuma pergunta não, isso é importante. Ó. Isso é importante. Ah, Marcos, se vazar gás, que acontece muito, né? Vazamento de gás. Se vazar, primeiro a gente vai identificar na capacidade de refrigeração, a gente vai sentir na hora. Aí tem que o técnico faz? Ele mede o que? As pressões aqui, ó. As pressões, com o manômetro dele lá, ele é um aparelho dele, ele vai medir. Aí já identifica logo. Outro problema que pode acontecer aqui é a questão do compressor não estar funcionando. Outro problema é que bem aqui, ó, na condensadora tem um capacitorzinho cilíndrico na maioria dos ar-condicionados, que esse capacitor, acho que tem lá, ó. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Quando esse capacitor ele queima, ele que fornece a energia no compressor. O capacitor, ele nada mais é do que a bateria. Isso é uma bateria, o capacitor. E ele fica fornecendo essa energia pro compressor. O compressor, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse gás, ele vai comprimir e levar ele de uma zona de baixa pressão para uma zona de alta pressão, que é aqui na unidade condensadora. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Ah, tá, beleza. Aí o que acontece?
ele rejeitou o calor para a fonte externa. Só que é um ciclo, ele tem que voltar para poder resfriar o ambiente. Vai ter que voltar? Aí o que acontece, ó? Aí o que acontece? Quando ele entra aqui, quando ele entra aqui, ele vai ceder calor, passa uma serpentina e cede calor para a fonte quente. Aí no caso, acho que essa aqui, ó, ele vai voltar. Aqui dentro tem uma válvula que nós chamamos de válvula de expansão, que é ou tubo capilar. Vocês estão vendo bem ali, ó, na bancada de refrigeração enrolada ali, ó, é o tubo capilar. Mas também lá naquela bancada de refrigeração tem uma válvulazinha abaixo dos tubos capilares. Uma válvula, que é a válvula de expansão. Abaixo dos tubos capilares tem uma válvula aí. É uma válvula de expansão. O que ela vai fazer? Depois que cedeu o calor, o que vocês acham que vai acontecer quando cede calor? Com o gás que está lá dentro? Vamos lá. O gás não recebeu o calor do ar úmido lá? Ele mudou de estado para o estado gasoso, não é isso? O fluido sintético. Aí ele entrou aqui na unidade condensadora, rejeitou o calor para fora. Aí ele vai, passa por uma válvula de expansão que está ali. Aí o que a válvula vai fazer? Vai expandir o gás? Vai expandir. Na expansão, a temperatura aumenta ou diminui? Diminui. Nessa que a temperatura diminui, o gás refrigerante ele sai no estado líquido e vapor, numa região bifásica, em uma temperatura menor, bem menor mesmo. Aí ele vem com uma temperatura bem menor e ele vai entrar onde? Na unidade evaporadora. Aí o cilindro, ou melhor, a turbina, ela vai girar e vai insuflar o que? Ar frio. Aí é um ciclo ad eterno. Ad eterno esse ciclo é. Até, até vazar gás, até ter algum problema mecânico aí. Mas o princípio da climatização é esse, assim. Esse é o princípio basilar, assim. Ah, Marcos, para eu não ter uma noção básica do que está acontecendo, mesmo sem ser o técnico lá, é isso. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tá quente pra porra, hein, Marcos? Pô, sai palavrão aí. Porra, tá aqui calor, aqui é muita carga térmica aqui, mano. Cacilda, meu irmão. E eu vim de preto ainda. É aqui, ó. Eu já vou assinar. Deixa eu só terminar aqui, já vou terminar aqui. Beleza. Eu vou terminar aqui. Aí, beleza. Aí, ó. Acho que eu vou parar aqui, ó. Ah, vou parar aqui no copo. Vou parar aqui no copo, tá bom. Que tá quente e o foco da aula, o importante é o. Aí o que acontece? A primeira máquina de refrigeração que foi desenvolvida foi a de Carnot. Mesmo ciclo de. O Carnot, o famoso Carnot que eu falei para vocês. Então, o fluido de trabalho que ele utilizou lá na primeira Revolução Industrial, 1911, 12, 13, nessa época aí, foi a própria água. Água. Ele utilizou amônia, ficou entre água e amônia, mas foi a água. Com o tempo, foi desenvolvido o fluido sintético, que são os gases refrigerantes. Só que ele tem um problema que ele, quando vaza para o meio ambiente, poluía muito, assim, contribuía muito com o efeito estufa. Pô. Aí agora estou desenvolvendo os gases ditos ecológicos, né? Os ecológicos aí. Mas assim, demoraram muito, porque movimenta muito dinheiro, pô, essa, esse mercado aí de refrigerantes. É, aí agora eles são obrigados a utilizar esses ecológicos aí, tá? Porque tem uma certificação, que é a certificação ISO 14000, né? 14001, né? É. Aí o que acontece, ó? Aquilo que nós falamos, ó. Ó, aquela figura lá que eu mostrei para vocês, esse é o gráfico do ciclo de Carnot. Ó, ele vai tirar calor do ambiente que se deseja refrigerar, que é a fonte fria, né? A fonte fria, correto? A fonte fria. Aí o evaporador, ele recebe essa energia, que é o calor que a gente está tá gerando aqui,
Aí o que vai acontecer quando ele recebe esse calor? Aqui dentro, já que é a água, eu estou numa curva de saturação. Aqui é a região bifásica, aqui é líquido mais vapor. Quando ele recebe esse calor, senhores, o que vai acontecer? Ó? Lembra que eu falei? Ele recebe. O que vai acontecer com a água que está aqui dentro? Ela vai absorver calor, vai absorver calor. Então, ó, aqui na parte esquerda tem mais líquido. Aqui na parte à direita tem mais o quê? Vapor. Então tem mais vapor do que líquido aqui, ó. Tem mais vapor. Só que se encontra ainda nessa região bifásica, nesse ciclo. Ele não chegou aqui, ó. Beleza? Recebeu calor. Recebeu calor. Então a água ela tende ao quê? A ter mais vapor do que líquido, porque está à direita. Aí o que acontece? Ó? Aí ele vem, aí o compressor ele vai comprimir essa mistura de vapor mais água, que tem mais vapor do que água. Então o que o compressor vai fazer? Se ele comprime, ele não aumenta a temperatura? Vai aumentar a temperatura, então ele comprime. Ele vai comprimir, vai comprimir, vai comprimir, 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 até chegar numa zona de uma temperatura maior. Ó, lembrando, o que está acontecendo aqui? Lembra da serpentina? A água que está mudando de fase aí, ó. Beleza? O calor que ela recebe, lembra da serpentina? Lá dentro tem água. O calor que ela recebe, ela está mudando de fase, está tendo mais vapor do que líquido, lá dentro da serpentina. Aí, ó, se vocês olharem lá, tem um compressor. O compressor ele vai comprimir essa mistura. Só que já tem uma deficiência nesse ciclo, porque o compressor ele é feito para trabalhar com o quê? Com gás, né? Eu estou botando vapor e água, uma mistura que tem vapor e água. Então já não tem essa eficiência por causa disso aí, já tem um problema. Mas obviamente, olha a época que foi criado esse ciclo aí, pelo amor de Deus, né? Aí beleza. Essa energia é levada para uma zona de alta temperatura e pressão. E vai rejeitar calor para onde? Para a fonte quente, ó. Para a fonte quente, ó. Para a fonte quente. Na medida que a água, ela tá, essa mistura, que nesse caso é a água no ciclo de refrigeração por calor, na medida que ele rejeita esse calor, o que vai acontecer? Ele deixa de ser o que? Vapor e tende ao que? A virar o que? Líquido, porque ele está rejeitando energia. Aí depois ele passa por uma turbina, que é o dispositivo de expansão. O que a turbina vai fazer? Vai expandir. E ele vai ser o que? Vai ser insuflado o ar frio. Então esse foi o primeiro ciclo. Marcos, é esse que é utilizado? Não, obviamente que não. Esse aqui foi de referência, que todo mundo utiliza para explicar inicialmente. Porra, eu pra morrer aqui, bicho. Que pariu, mano. Estão com calor vocês? Porra, eu tô pra morrer aqui, velho. Vamos embora. Vai acabar, vai acabar. Uhum. Aí, o que é importante? O que eu quero que vocês é isso aqui. É o coeficiente de operação, que é o COP. Já ouvi falar nesse termo aí. O coeficiente de trabalho de um ar-condicionado, o fator de operação, o coeficiente de operação, coeficiente de desempenho, performance. É o quê? Como é que eu calculo isso? Nada mais é do que a razão daquilo que eu vou retirar, eu vou tirar de calor do ambiente. O que eu vou tirar? Não vou tirar essa carga térmica aqui e levar lá para fora? Daquilo que eu vou tirar do ambiente de calor, pelo trabalho que vai ser realizado para poder tirar esse calor e levar para onde? Lá para fora. É mais ou menos assim, ó. Eu vou tirar 1000 joules de energia que está aqui. Está aqui, ó. E vai lá para fora. Quanto que o compressor e a turbina, nesse caso, o dispositivo de expansão do ciclo Carnot é uma turbina. Quanto que o compressor e a turbina vão gastar de energia para eu conseguir jogar esse calor lá para fora? Então vai ser a razão, ó, vou dar até um zoom, vai ser a razão daquilo que eu vou precisar tirar para refrigerar o ambiente, por tudo aquilo que eu vou gastar, beleza? O ideal é o quê? Eu tirar mais do que eu gasto, não é isso? Então sempre vai ser maior que 1 esse copo, porque o que eu vou tirar é mais daquilo que eu vou gastar. Então é por isso que ele é maior que 1. Nós chamamos de coeficiente de trabalho. E eu posso, por meio de umas deduções matemáticas, que eu não vou entrar em detalhe,
pode ser a razão da temperatura interna aqui do evaporador e a diferença da temperatura do condensador lá fora e do evaporador. Gente, é isso. É isso, eu vou parar por aqui. Senão, o importante era só falar desse ciclo. Alguém tem uma pergunta aí? Show de bola, vamos pro motor? É isso? Semana que vem eu dou mais uma palhinha de outro ciclo, aí vocês vão. E tá quente pra caceta, meu irmão. Pode falar. Tá, deixa eu tirar a gravação aqui, que isso aqui